primeiramente. Olha só, eu estava trabalhando com vocês, Renascimento, não era? Semana passada. E esse assunto é de Egito, certo? Eu vou, tá? Não, a gente estava trabalhando Revolução Industrial. Então tá tudo certo. Isso aí foi com outra sala. Hoje, pessoal, a gente vai ver o que a gente chama de imperialismo ou neocolonialismo, certo? Todo mundo está vendo o slide? Sim. Massa. Galera, olha só. O imperialismo, ou também chamado de neocolonialismo, certo? Ele é considerado uma fase do capitalismo, certo? Ele é marcado diretamente pela segunda fase da Revolução Industrial, ok? Por que a gente fala que é um estágio do capitalismo? Porque o capitalismo ele vai nascer enquanto um modelo econômico, político, ideológico, né? Ele vai, como eu disse, como a gente já viu, vai beber da fonte do liberalismo, vai pegar lá John Locke, Adam Smith, os caras vão lá em Voltaire, os caras vão pegar aquela galera toda do iluminismo, vão pegar os liberais econômicos e tudo mais, vão forjar, né? Vão criar, a burguesia vai criar agora seu modo de ver o mundo, certo? Sua teoria de ver o mundo, sua forma de conceber as coisas. E eu acho que, do ponto de vista histórico, isso é muito importante para que vocês entendam assim, que toda pessoal, quando a gente fala em teoria, do ponto de vista científico assim, toda teoria que vocês absorvem, estudam, aprendem, ou coisa do tipo, eles mudam completamente a visão de mundo de vocês assim. É como se vocês tivessem botado uma lente diferente na vida de vocês no momento em que vocês estudam e aprendem essas teorias, saca? Seja uma teoria psicanalítica ou psicológica que pode servir para que você mude seu comportamento e seja uma melhor pessoa, tal. Até as próprias teorias científicas mesmo, assim. Por causa do doutorado, eu comecei a reler, eu estou relendo e relendo os livros para ter as ideias. E aí tem um livro maravilhoso desse professor aqui. Cadê? Teoria da História. O José de Assunção Barros escreve tudo isso aqui, ó, só de teoria da história. O homem é maravilhoso, sabe muito. E ele faz uns quadradinhos que eu acho muito importante vocês perceberem. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Vocês estão conseguindo ver aqui direitinho? Ou tá difícil? Essa câmera não presta, né? Dá pra ver um pouquinho. Vocês estão vendo essa setinha Peraí reta? que eu não vi, não. Ó, vocês estão vendo que tem uma setinha reta no Tô meio? vendo. Vocês estão vendo que embaixo tem um Tem. monte de setinha torta e em cima tem uma setinha apontando para cima direto, reta assim, ó, para cima, para cima, para cima o tempo todo? Sim. Aqui, cadê? Aqui, ó. Beleza. Isso, essas setinhas é o que a gente vai chamar de tempo, beleza? Ou de linha do tempo. Esses iluministas, essa galera que vai pensar, vai estudar e vai criar essa ideologia burguesa, essa visão do mundo, eles concebiam, pessoal, o tempo como um progresso infinito, certo? E eu quero que vocês prestem muito bem atenção nisso, para que vocês alarguem a consciência histórica de vocês, que são as múltiplas perspectivas e as múltiplas visões que a humanidade tem acerca do tempo, acerca da passagem do tempo. Quando eu falo, por exemplo, de tempo histórico para vocês, eu estou falando de um tipo de interpretação do tempo, ou uma forma que o ser humano tem de ver o tempo, a passagem do tempo. A gente tem um tempo psicológico, por exemplo, que é algo que está mais interno na gente. Então, esse ano foi muito rápido, a pandemia está fazendo o tempo passar devagar e tudo mais. A gente tem um tempo físico, por exemplo, quando você vai lá para Newton, vai para Einstein, né? Que Einstein vai modificar o mundo todo, né? Quando ele vai dizer que o tempo é relativo. Einstein vai abrir aí uma série de discussões por causa da teoria da relatividade. Ele só não vai influenciar
o mundo da física e o mundo das ciências naturais, ele vai influenciar muito o mundo das ciências humanas também. E a partir daí, a gente vai começar a criticar essa ideia iluminista, essa ideia capitalista, imperialista do tempo, como se fosse uma seta para cima, um progresso infinito, como se a gente tivesse acelerando o tempo desde a Revolução Industrial e a gente está acelerando esse desenvolvimento da gente enquanto sociedade, crescendo até chegar no estágio de perfeição, que era a concepção de tempo que essa galera tinha e que é a concepção de tempo que os imperialistas vão ter, que esses países vão ter nesse período da história, que as pessoas que vão construir isso tinham naquele período, certo? A ideia de um tempo como uma linha reta para um progresso infinito. Esta concepção de tempo nossa, né, do Ocidente, e aí eu quero mais uma vez entrar em um detalhe muito importante para vocês entenderem o conceito, é que a gente, pessoal, estabelece uma oposição entre Ocidente e entre Oriente. Alguém não sabe nada sobre isso? Vocês sabem o que é Ocidente, sabem o que é Oriente, não sabem? Sim, sim. Por que eu disse isso? Porque esta ideia de Ocidente e Oriente, ela é inventada pelos ocidentais. Não existia isso até o século XIV, XV, certo? Esse cara aqui, ó, nesse livro chamado Orientalismo, esta obra-prima da humanidade, esse cara é um gênio, um gênio absoluto, assim. Ele escreveu esse livro em 1978. E ele vai justamente dizer, ó, essa divisão que a gente estabelece entre Oriente e Ocidente, isso é uma criação, isso é uma falácia que ela vai ser usada no imperialismo, ela vai ser usada no século XIX justamente para justificar a dominação que os europeus vão fazer, tanto no continente africano quanto no continente asiático, certo? Eles vão se julgar enquanto povos superiores, eles vão se julgar enquanto civilização, eles vão dizer, nós somos melhores, nós somos superiores pela nossa raça, nós somos melhores pela nossa economia, nós somos melhores pela nossa tecnologia, nós somos uma civilização, eles são bárbaros, eles não são a civilização. Então, nós temos que levar a civilização até eles e tal. E a partir dessa mentalidade que os caras vão ter nesse período, desta lógica, dessa criação, né, de Oriente e Ocidente, de estabelecimento do tempo como, da interpretação histórica do tempo como uma seta infinita para o futuro, dessas ideias raciais, do darwinismo social, que eu vou falar mais um pouco na frente para vocês. A partir dessa mentalidade, eles vão estabelecer esse processo histórico de dominação, de sangue mesmo, de sangue. O imperialismo vai ser uma coisa muito pesada, assim, do ponto de vista das populações que vão sofrer com esse modo de relacionar o capitalismo, esse modo de existir do capitalismo nesse período. Tanto é que o Djonga, acho que todo mundo conhece o Djonga aqui, se não conhece, deveria conhecer, certo? Nada mais obrigatório do que escutar Djonga nos dias de hoje. O Djonga com a Pineapple, eles vão, acho que vai Felipe Rett, vai outro cara, não sei. E aí eles vão fazer uns clipes na Holanda e pá. E tem uma coisa que o Djonga fala que é muito massa. Sim, Larissa, Djonga é Deus. Djonga só é Deus porque ele quase se formava em história, viu? 9 períodos de história, por isso que as letras dele são tão fodas. Desculpa a palavra, me perdoe. Djonga vai dizer, ó, eu tô aqui na Holanda, eu tô vendo essa coisa maravilhosa, trem funcionando, tudo organizado, etc, etc. E se eu volto 2 séculos no tempo, eu tenho certeza, e a gente vê que isso aqui é hoje o que é pelo sangue derramado
durante séculos e séculos e séculos, extraído do nosso povo, a riqueza extraída do nosso continente, a escravidão como foi, o imperialismo como foi. Então, a Europa só é a Europa organizadinha, linda e aquela coisa que é hoje, porque durante séculos eles sugaram dos continentes. Sugaram dos continentes. E o imperialismo, ele vai deixar bem claro como isso aconteceu, certo? Uma das maneiras com que isso aconteceu. É sim, Lívia, o que eu estou falando é uma das principais características da segunda fase da Revolução Industrial, certo? Que eu já dei na aula passada, quando eu falei para vocês de truste, de monopólio, aquela coisa toda. E a outra característica dessa segunda fase é justamente esse imperialismo. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Para prosseguir. Certo. Professor, Eu estou então, escrevendo... no caso... Tá. Calma lá. Eu estou escrevendo no chat a definição escrita do que é imperialismo, certo? E aí eu vou só repetir o que eu vou escrever para vocês. Imperialismo, fase do capitalismo, onde as potências europeias submeteram várias regiões ao seu domínio. Por isso que eles chamam de neo. O prefixo neo significa novo, certo? Qual seria o velho colonialismo? Se a gente está dizendo que tem um novo aí. Alguém pode me dizer? Peraí, travou, repita. Vou repetir. O prefixo neo significa novo, certo? E aí eu estou falando aqui, novo colonialismo. Se eu estou dizendo que existe um colonialismo novo, quer dizer que houve um antigo, porque senão não teria esse prefixo. A gente só chamaria de colonialismo. Qual é esse colonialismo antigo? Alguém pode me dizer? É fácil, hein? Eu não sei. Vocês sabem. Vocês sabem. Estou ligado que vocês sabem. Vocês podem não ter feito a ligação nos neurônios de vocês, mas que vocês sabem, sabem. Contar até 5. Galera, o colonialismo, o primeiro colonialismo, é justamente o das grandes navegações, quando os europeus vão chegar aqui no continente americano, vão explorar o nosso continente, vão explorar a África, vão lá para as Índias. Isso foi o colonialismo, certo? Esse foi o colonialismo. É o que vocês viram nas grandes navegações. Beleza? Alguma dúvida nisso? Não. Então, este novo colonialismo, em vez de buscar os territórios do continente americano, eles vão se focar em 2 continentes, certo? O continente africano e o continente asiático. O continente africano e asiático no imperialismo vão ser os 2 continentes que vão ser explorados pelos europeus a partir da primeira metade do século XIX, certo? Eles vão estabelecer novas colônias, literalmente, a partir de uma série de justificativas que eu já disse para vocês do ponto de vista mental, porém, também existe uma justificativa econômica, que eu vou também escrever no grupo para vocês, mas se liguem. A gente não viu a Revolução Industrial na semana passada, certo? E todo mundo sabe aqui, quem não sabe, saberá agora, que para que você mantenha a sua indústria funcionando, para que você continue a produzir, para que o capitalismo se desenvolva enquanto sistema, a gente precisa de 2 condicionantes principais para que ele continue se desenvolvendo. Primeiro, fonte de matéria-prima, certo? Como uma indústria se desenvolverá, como a indústria vai fabricar o seu produto se ela não tem fonte de matéria-prima? Como é que um carro vai ser feito sem aço? Certo? A segunda coisa que você precisa para que o sistema se mantenha, logicamente, é de um mercado consumidor ativo. Ok? Se não houver mercado consumidor,
não há venda, não há desenvolvimento, não há crescimento econômico para o capital. Então, nós precisamos, obrigatoriamente, dentro do sistema capitalista, ter fontes de matéria-prima para que a indústria continue existindo, para que a indústria se desenvolva e tudo mais. E a gente precisa também de um mercado consumidor para vender esses produtos. Beleza? Alguém tem alguma dúvida nisso aqui? Alguém quer adicionar algum ponto? Tá de boa? Bom, vou supor que está. Então, quando nós vamos para a Europa do século XIX, no início do século XIX, em plena fase de expansão da Revolução Industrial, a Europa passou a necessitar, pessoal. A Europa passou a ser carente tanto de matéria-prima para manter o crescimento da sua indústria, como o de mercado consumidor, porque não existia mais condição de manter um crescimento econômico apenas dentro do continente europeu, porque não tinha mais gente para estar comprando os produtos. Os caras precisavam expandir tanto essas fontes de matéria-prima, de extração de novas fontes de matéria-prima, quanto o estabelecimento desses novos mercados consumidores. E essa é a justificativa econômica para o imperialismo. Ok? Alguma dúvida nisso? Falem comigo, não me deixem de touca. Não. Eu vou botar no chat, certo? Dos consumidores para sua venda dos seus produtos. Para vocês terem uma noção de como essa busca desses novos mercados consumidores, eles estavam acontecendo de uma maneira meio insana nesse período da história, quando o Egito já deve ter falado isso para vocês, né? Quando a família real vem para o Brasil em 1808, eu deixei isso de lado na era napoleônica, né? Porque o Egito está com o Brasil. Mas vocês sabem que para que a família real venha para cá, né? Para que os ingleses protejam a vida da família real para cá, os portugueses, Dom João, teve que assinar uma série de acordos e uma série de tratados entre a Inglaterra e Portugal, né? Entre as nações amigas, né? Que é o que a gente chama de Tratado das Nações Amigas. E nesse tratado tinha claramente dizendo que o imposto para a Inglaterra na vinda dos seus produtos, na importação dos produtos para cá para o Brasil, eles iam pagar menos impostos que os próprios portugueses. E a gente recebe uma enxurrada de produtos que não tem nada a ver com o nosso país. A gente recebe casaco de frio, a gente recebe patins no gelo, a gente recebe esqui, a gente recebe aquelas toucas lá, né? Aqueles negócios. Os ingleses usam o Brasil nesse período como desova dos seus produtos, dos seus estoques. Então, eu estou falando isso do início do século XIX, certo? Eu estou falando aqui do início do século XIX e o imperialismo ele está mais para 1850 para cá. Então, desde o início do século XIX, os ingleses, os belgas, todo mundo que tinha indústria, ele já sofria para continuar com esse crescimento. Então, diante disso, eles vão, a partir de agora, buscar novas fontes de matéria-prima e novos mercados consumidores. Ok, pessoas? Há alguma dúvida? Vocês são geniais. Vocês são muito inteligentes, pelo amor de Deus. Parabéns. E aí, o que é que vai rolar? Dito isso, tudo aí que eu já expliquei, né? Novos mercados, capitalismo monopolista, que é o que a gente viu nessa segunda fase da Revolução Industrial. E quando eu estava trabalhando com vocês, as monarquias absolutas europeias, eu tinha dito para vocês que existe uma diferença entre
Estado, eu vou até escrever, modo no chat, absoluto, que é quando eu tenho um rei absoluto, dono, manda em tudo, certo? E existe também um novo conceito que vai nascer nesse período, no século XIX, que é o Estado-nação. O Estado-nação é a junção da ideia do Estado, como a gente tem, certo? E aí, o que é um Estado? A gente tem vários modelos e várias formas de organização de um Estado. O Estado é definido por um poder político estabelecido na mão de pessoas, tudo mais, tudo mais, tudo mais. E aí a gente vai ter a junção de nação. Nação já é uma coisa diferente. Todo mundo concorda comigo ou alguém discorda disso? Eu posso ter um Estado que não é nação, beleza? Eu posso ter um Estado que não é nação. Mas nosso caso, que começa no século XIX, a gente tem o Estado-nação. A gente junta o Estado, organização política, certo? Tomada de decisão, quando o povo cede parte do que se tem quando nasce, para que a gente tenha uma organização e gerencie melhor nossa vida. Tudo aquilo que caracteriza o Estado, beleza? Que a gente pode até debater melhor depois, caso vocês queiram se aprofundar, caso vocês não tenham compreendido bem e tudo mais. E a partir de agora, a gente vai juntar com nação. E aí, o que é nação? Quando eu falo de nação, eu estou falando de unidade étnica histórica. É quando um grupo de população, certo, tem uma cultura em comum ou compartilham essa cultura em comum. É quando um grupo de população identifica, né, compartilha uma língua em comum, compartilha um tipo de realidade histórica comum. E aí, a partir dessa junção, a partir dessa ideia de nação, eles formam o que a gente chama de povo, essa unidade cultural que a gente vai chamar de povo. Por exemplo, povo brasileiro. Quais são as características que formam o povo brasileiro, pessoal? A língua, português, uma cultura em comum, baseada em várias coisas. Isto é a ideia de nação. Ok, alguma dúvida sobre isso? Não. Todo mundo entendeu de verdade, né? Irei pressupor que sim. Então, o nacionalismo, pessoal, ele... Vá, Carol, diga. Vou repetir. Isso é o terceiro ponto do nacionalismo, certo? Que eu quero que vocês entendam. O Estado-nação, ou Estado-nação, que é o que a gente tem hoje, certo? O nosso modelo de organização política e tudo mais, tudo mais, tudo mais, tudo mais, é chamado de Estado-nação. Então, se você quer um exemplo de Estado-nação, é só pensar no Brasil, certo? A gente não tem um Estado, que a gente chama de Estado brasileiro, tem governador, tem prefeito, tem presidente da República, tem tudo isso. Isso é a organização do Estado. Mas para a gente falar de nação, a gente precisa de uma cultura, certo? Qual é essa cultura em comum? Falar a mesma língua, por exemplo. Ter um hino nacional. Ter uma bandeira que representa a gente. Ter uma história em comum, né? Nós somos colonizados pelos portugueses, a partir da escravidão também, vieram os indígenas. Essa galera que vai formar a nação brasileira, por exemplo. Isso é o que a gente está falando de Estado-nação aqui. Essa concepção que a gente tem hoje, pessoal, é nova. Ela foi criada no século XIX, a partir do que a gente vai chamar de nacionalismo. Isso não existia antes disso, não, pessoas. Tenham a consciência histórica e tenham a noção de temporalidade, certo? As coisas não são dadas assim, não. Antes do século XIX, a gente tinha Estado moderno. E depois do século XIX, a gente vai ter Estado-nação, que é a junção das características do que um Estado tem para essa unidade cultural, étnica, linguística, de uma história em comum, que a gente vai chamar de nação. Junta
né? Goku, Super Saiyajin, Vegeta, Super Saiyajin, fusão, Estado-nação. Beleza agora? Todo mundo entendeu? Tá de boa, Carol? Massa. Por que eu estou falando desse Estado-nação tanto para vocês? Agora eu quero que vocês pensem, e se tiver exemplo, põe no chat. Quantas guerras e quantas pessoas foram mortas por causa dessa lógica de nação, de história em comum, de cultura em comum, de se sentirem parte dessa história em comum e dizer, meu país é tal e eu vou lutar até a morte pelo meu país. Não rola isso, né? Quando a gente assiste um filme, um seriado norte-americano, a gente não vê que os norte-americanos são bem assim, né? Tem essa concepção de ufanismo, de nacionalismo e tudo mais. Isso é uma criação do século XIX. Alguma dúvida? Posso dar continuidade geral nisso aí? Alguém continuou viajando na maionese com o Estado-nação? É realmente uma coisinha complicada, mas depois que você entende, você saca como é seu país, você percebe tudo. E aí, pessoal, eles vão justamente colonizar, já disse, antigo sistema colonial, por isso que a gente vai ter o novo colonialismo. Quem puder, hoje tire print disso aí. E eles vão agora, a partir dessa busca desses novos mercados consumidores, eles vão dividir o continente africano entre eles e vão dividir o continente asiático também entre eles, certo? A lógica do Estado-nação de você... qual o termo que eu usaria? De você glorificar o seu país, de você, digamos, ser patriota nesse sentido, de você achar que você deve cultivar e melhorar o seu país, esse sentimento e tudo mais, que é muito distorcido hoje, certo? Que ainda é muito distorcido hoje e que no século XIX era uma coisa horrorosa nesse sentido, assim. Porque os caras utilizavam desse ideal do nacionalismo, o ideal de que o seu país existe, para descer o trator na galera, de matar, de escravizar, de fazer uma série de guerras. Tanto é que você junta o ideal nacionalista com o imperialismo, você junta esses dois fatores, e em 1914 a gente vai ter a Primeira Guerra Mundial por causa disso. Quando a gente for falar da Primeira Guerra Mundial, eu vou retomar de novo isso para vocês. Mas pensem em toda essa mentalidade que estava passando pela Europa no século XIX e que vai justificar essa saída deles, essa busca, esse novo neocolonialismo, esse novo imperialismo. Beleza? O que é que vai acontecer? A gente também, para além disso, a gente vai ter no século XIX a ascensão da ciência enquanto modo de pensar, né? O predomínio do conhecimento científico enquanto modelo de pensamento dos países, principalmente dos países europeus. E eu preciso pontuar para vocês uma questão muito importante, que tem muita gente que não cria bem essa relação, é de compreender, pessoal, que o pensamento científico ele é um dos modos de pensar que a gente tem na humanidade. Ele não é o único modo de pensar que a gente tem na humanidade, ele nem foi o primeiro modo de pensar que a gente tem na humanidade. Então, eu posso falar para vocês do modo de pensar religioso, ou do pensamento religioso. O pensamento religioso é uma das possibilidades que você tem de ver o mundo, certo? Quando você vai para Santo Agostinho, por exemplo, quando ele escreve a Cidade de Deus, o modo de pensamento religioso predominava na Idade Média. As pessoas viviam na Idade Média imaginando quando iam morrer e quando iam para o céu. Isso era uma forma. A gente também tem um pensamento mágico, né? De que as coisas brotaram, né? Instantaneamente e tudo mais, ou que
existe uma magia, seja na natureza ou sejam pelos deuses, e de que esse pensamento mágico também é uma das formas de se pensar, de se conceber, certo? E a partir do século XIX, o pensamento científico, a racionalidade científica, ela vai se tornar o principal modelo de pensamento, certo, da Europa. E esta racionalidade científica se vai dar uma série de contribuições para o mundo, como, sei lá, a teoria da mecânica clássica de Newton, ou a teoria da evolução das espécies de Darwin, certo? Ele vai dar também coisas horríveis e horrorosas, porque a ciência não é neutra. A ciência é feita por homens e ela é influenciada por homens. É por isso que o método científico é tão massa, velho. É por isso que o método científico ela tem uma coisa que nenhum outro tipo de pensamento tem, que é o que a gente chama de avaliação dos pares, certo? No meu mestrado, por exemplo, quando eu fiz o mestrado, vocês sabem que avalia o mestrado da pessoa quando você faz o mestrado? Alguém sabe aqui como é que funciona? Não? A diferença primordial do pensamento científico dos outros tipos de pensamento é justamente que aquilo que você produz, certo? Enquanto conhecimento científico, além de ter que ser feito a partir do método científico, ou seja, você tem que observar, você tem que fazer experiência, você tem que relatar, você tem que dizer qual método que você usou exatamente para fazer aquilo, você tem que mostrar o seu percurso e o seu raciocínio para dizer como é que você chegou àquela conclusão e àquela pesquisa. Para além disso, depois que a tua pesquisa sai, você é avaliado pelos seus pares. Essa é a coisa mais importante do pensamento científico. É que aquilo que você produz, ele passa pelo julgamento e pela avaliação dos especialistas naquele campo. Ou seja, ele vai passar pela crítica a isso. Quer que eu dê um exemplo? Vocês lembram quando aquela treta da cloroquina começou? Vocês lembram? Quando é que começaram a dizer, não, cloroquina é boa para a pandemia e tudo mais, e a galera começou a tomar feito doido e buscar cloroquina. Vocês lembram quando começou isso? Ninguém lembra, velho. Vocês estão ausentes do mundo, é? Fale para mim, Anne. Pode ligar o áudio. Que eu lembro assim, por cima, que até teve complicações que os médicos davam entrevistas dizendo que pessoas que tinham lúpus não conseguiam ir adiante com o tratamento porque as pessoas compravam cloroquina e aí ficava sem nas... Isso é uma das consequências que... Vocês sabem que eu não vou falar de política aqui, eu também não curto, mas quando a gente está falando de política pública, é outros 500, certo? A gente é ser político, a gente vive mediante as nossas escolhas elas são políticas, certo? E existem determinadas esferas governamentais que a gente tem que dizer mesmo aí, porque não tem nada a ver com a questão ideológica aqui, é uma questão puramente de funcionamento do Estado, certo? E essa ideia da cloroquina como remédio, e que servia para curar ou para amenizar os efeitos de Covid-19, é um assassinato, velho. É um assassinato. Por quê? A gente tem esse caso, que a Anne deixou bem claro, porque esse remédio já é usado por pacientes que têm artrite reumatoide e lúpus, que são duas doenças gravíssimas, gravíssimas de verdade mesmo assim. A lúpus é uma doença autoimune que você não se cura e que te destrói por dentro, é algo absurdo, certo? E a falta dele, ou a subida de preço dele, está fazendo com que muita gente morra por isso, pessoal.
A galera está morrendo de lúpus porque não tem acesso ao remédio. A galera está morrendo de artrite reumatoide porque não tem acesso ao remédio. Porque essa corrida louca desenfreada fez com que o estoque para essa galera desaparecesse. Porque a galera está comprando como placebo para tentar curar a Covid-19. E aí é que eu quero chegar no ponto do conhecimento científico. A primeira pesquisa que falou que a cloroquina era boa para a Covid-19 foi de um médico francês. Essa pesquisa que foi lançada no início, que o Trump usou como justificativa para passar cloroquina e depois chegou aqui também, né? A gente só repete o que não presta dos Estados Unidos. Foi um artigo que foi destruído pelas cientistas depois. Completamente destruído. O artigo, pessoal, esse artigo científico da cloroquina, ele é cheio de falha. Ele é cheio de problema. É por isso que a gente chama de pré-paper. Então, você escreve o artigo, faz sua pesquisa, aí tem o pré-artigo, o pré-paper. Você pega esse artigo e manda para a galera vai avaliar, os outros cientistas vão analisar tudo direitinho, ver se está massa, e depois a comunidade científica vai ver, e aí milhões de pessoas no mundo, milhares de cientistas no mundo vão analisar. Eu vou sair rapidinho e vou voltar, certo? Só para a gente terminar essa história aqui. Voltem para cá, certo?